Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite para as crianças, adolescentes, todos ouvintes, espectadores, do canal Zion Linhares. Peço desde já que você que está aqui no Facebook, que você se inscreva lá no canal do YouTuber Samuel Raimundo Lima. Vamos se inscrever no canal no YouTube Zion Linhares, porque lá as inscrições são ilimitadas, né? Pode se inscrever quantas pessoas quiserem, não vai ter nenhum problema. Já no Facebook, apenas 5.000 pessoas podem ser amigo um do outro, né? E depois de 5.000, tem muita gente pedindo confirmação de amizade, e algumas pessoas a gente aceita, mas como ela já tem 5.000 amigos, acaba não dando certo. A gente vai aguardar só um pouquinho, enquanto nossos amigos, né, de todas as noites, de segunda a sexta, a partir das 19 horas, aparecem. Já estão aparecendo, já temos algumas pessoas que já estão ligadas. A gente, hoje, né, com a bênção de Deus, a graça de Deus, a gente vai fazer uma programação muito boa, certo? Você não tem nada a perder em assistir, em compartilhar com as pessoas, ligar para os familiares para participar. Você pode dar ideia também, pode entrar no bate-papo aí e falar alguma coisa a respeito do que você queira, né? Então, vamos já prosseguir, né? Já temos algumas pessoas. A palavra de Deus, que eu gosto bastante, me ilumina bastante, me ajuda muito. Ela diz que onde tiver, além de dois, né, até dois a mais estiverem reunidos e unidos, ele estará no meio de nós. Então já tem mais de 2 pessoas, então tá ótimo, né? Tá aí, tá aumentando. Gente, nós vamos falar hoje, o nosso tema hoje vai ser medo. O que é medo? Então, você já pode ir dizendo aí o que é medo, do que você tem medo, né? O que você tem medo? Eu acho que todo ser humano tem medo, né? Tem medo, tem até ditados por aí que quem tem, né? Vamos dizer, quem tem orelha sempre tem medo, né? Então, isso é sinal que o ser humano tem medo. É correto ter medo? Não vou dizer que é errado, porque a gente vai ver onde o medo é bom e onde ter medo é ruim. A gente vai ver na nossa live de hoje, e que eu agradeço a todos vocês que já estão sintonizados, né, ligados, e os que vão ainda aparecer com certeza, porque a gente sempre garante começar depois de 7 horas, né? 7 horas a gente pode começar, às vezes vai ter um atrasozinho um pouco para frente, mas geralmente 7 horas. E eu quero aqui pedir a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que passe à nossa frente, à minha frente, à frente de vocês que estão nos vendo agora, para nos guiar, né? Para que a gente seja guiado por essa Trindade Santa. Que Ele esteja atrás de nós, do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito, para nos proteger, nos defender. Maria Leide, que Ele esteja dentro de nós para nos amar, esteja em nossa mente para nos iluminar e acima de nós para nos abençoar. Esta é a oração que eu faço sempre quando saio de casa, todo dia pela manhã, que eu faço para que minha família, né, a família Ribeiro Linhares, a família Feicenet, a família Nascendo para Brilhar, que é um programa que a gente tem na Rádio Bom Pastor, e também minha família lá da Escola José Cláudio Araújo, que a gente também sempre faz oração por eles. Gente, a gente vai usar aqui hoje um pouco o segundo livro que a gente fez, que é o livro Hábito, Aprendizagem e Foco, ok? Como a gente vai trabalhar hoje com a questão medo, o que é medo, tá? Então você já vai dizendo aí o que é medo, do que você tem medo, né? Para a gente ter mais como bater um papo legal com vocês. Então, na apresentação do livro Hábito, Aprendizagem e Foco, eu digo o seguinte, logo na abertura do livro, eu digo o seguinte: o impossível é só mais difícil. Fazer só o que é possível é muito fácil, mas não lhe dará e nem levará aos lugares dos fortes, daqueles que se destacam
como seres agraciados de paz, saúde, educação, que são bem-sucedidos em suas ações, reações, negócios e relacionamentos. Então a gente já começa assim, que o impossível é só mais difícil. Que o possível todo mundo faz, até quando você vai perguntar a alguém, fulano, dá pra fazer isso para mim? Se for possível, eu faço. Aí já pensou, gente? Você está indo para fazer uma cirurgia, aí você pergunta quando chega lá o médico, doutor, e aí, como é que vai ser a minha cirurgia? O médico diz assim, eu vou fazer o que for possível, né? Eu acho que dá um choque na gente, né? Fazer o que for possível. Tem um país aí que ele tem uma outra expressão que é melhor, é mais forte, deixa a gente mais confiável. Que ele diz, quando pergunta, olha, eu vou fazer uma cirurgia, o que você tem para dizer para mim, doutor? Você, olha, eu vou dar o meu melhor, o melhor que eu tenho. Aquilo que eu aprendi realmente, que eu me esforcei, o melhor que eu tenho eu vou fazer para que a sua cirurgia dê certo. Então é muito mais forte, muito mais prático. Então quando você for se apresentar no local de emprego, lá nos seus bate-papos, então você não esqueça essa história de fazer se for possível. Faça assim, diga, eu vou fazer o meu melhor. O que for melhor, o que eu tiver de melhor eu vou fazer. Então, continuando aqui a nossa leitura do livro, né? Minha missão, eu estou dizendo isso, minha missão como escritor é lembrar, despertar, esclarecer e mostrar de uma maneira simples, como fiz no livro Nascemos para Brilhar, que é o outro livro, o primeiro livro que a gente fez, né? Que você é capaz, eu sou capaz, você é capaz. Repito, você é capaz de ser o que você quiser ser. Eu sempre digo nas minhas palestras que a minha missão não é dizer o que você tem que ser. A minha missão é dizer o que você pode ser. Você pode ser. Flávio Aguiar, é isso a minha missão. É dizer que você pode ser o que você quiser, você quer. Então trabalhe, paga o preço que você vai chegar lá. Então, continuando no livro aqui, nós perguntamos, quais são os seus sonhos? Tem gente que tem medo, até mesmo porque não tem sonho, não tem projeto, Elaine Silva. Às vezes não tem sonhos, não tem projetos, aí não sabe para onde vai. Qualquer vento serve para quem não sabe para onde vai. Para quem sabe para onde vai, não é qualquer vento que serve não. Porque você quer ir numa direção, e aí o que vai acontecer? Se você for pegar qualquer vento, se você está no foco, está no foco, você já tem um hábito, já aprendeu, aí você foca em alguma coisa, e é lá que você quer chegar, então você consegue chegar, com certeza. Vamos lá, eu pergunto no livro, e pergunto a você agora, a quem Jesus declarou que ia fazer mais do que ele fez? A quem foi que ele declarou? Ele declarou para nós, seres humanos, olha, eis que vocês vão fazer mais do que eu fiz. E cadê? Será que estamos fazendo realmente essa promessa que que Jesus fez quando esteve lá na terra? Maria Rodrigues, será que é isso? Jesus declarou que nós íamos fazer algo que ele nunca tinha feito, algo maior ainda. Aí eu pergunto, a quem Deus autorizou, após ter criado tudo, dar nomes a todos os animais e coisas? A quem foi? Ao homem, que foi Adão. E isso cabe a gente hoje, a gente dá nome aos filhos da gente, dá nome aos cachorros da gente, dá nome às empresas que a gente tem, entendeu? A gente dá nome, porque Deus nos autorizou para isso, não tenhamos medo de fazer isso. Aí pergunto também, você já assumiu o seu papel fundamental neste mundo? Jardel, já assumiu? Já assumiu, Jardel? Jardel diz, nada é impossível, se você puder ser sonhado, então pode ser feito. A questão é você estar disposto a pagar o preço. Verdade, tem que pagar o preço. Tem gente que não quer pagar o preço, então não vai sair nunca. Eu vou deixar no final uma frase muito bacana em relação a essa questão. Então você já assumiu o seu papel neste mundo? Aí a pergunta, ou vive culpando todos e tudo? Vive só culpando? Quem vive da desculpa são os derrotados, uma vez que os campeões trabalham para encontrar, para criar soluções ou inovar. Campeões sempre trabalham para inovar, para inovar, para criar soluções. Nesse momento nós estamos precisando,
dessas pessoas que são cientistas, dessas pessoas que são PhD, são doutores. Estamos precisando, o mundo está aí, todinho precisando, né, de Deus e também dos homens. E Deus com certeza vai conceder a alguém, né? Chega lá, Maria Sandra, minha comadre, chega lá e fazer o que nós precisamos para esse momento que a gente está vivendo. Continuo. No princípio, após dar origem a cada coisa, veio de Deus o seguinte pensamento: eu vi que tudo era muito bom. Ora, quando Deus criou, né? Quando Deus criou tudo, ele disse que era bom. Quando ele criou o homem, ele disse, e Deus viu que tudo era muito bom. Então, nós somos imagem criada à semelhança desse Deus maravilhoso e que ele disse que era muito bom. Sendo assim, o que causa todo esse caos na humanidade? Guerras, doenças, fome. Fique certo que através da desobediência entra e se instala todo o mal. Se a vida não está legal, a sua vida não está legal, a vida da sua cidade não está legal, do seu estado, do seu país, se tiver acontecido alguma desobediência a Deus e às vezes até às leis dos homens, e Jesus respeitava a lei dos homens, né? Pedro chegou, Senhor, é lícito a gente pagar imposto? Vai lá, pesca lá um peixe lá no mar, né? Pesca lá um peixe lá no lago. Primeiro peixe que tu pegar, abre ele que tem uma moeda lá e paga imposto por mim e por ti, acabou-se. Mas ele perguntou, de quem é a esfinge, de quem é a figura que tem na moeda? É de César. Pois dá ele. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Continuamos aqui. Então, quando se instala a desobediência, se você não está legal, veja se você não está desobedecendo as leis de Deus, as leis dos homens, as leis naturais. Porque é muito simples. Qualquer ateu, qualquer pessoa, sei lá, de qualquer outra igreja aí, seja o que for, se fizer aquilo que foi dito por Jesus, né? Planta, que quem planta, colhe. Plante para colher. Então isso aí qualquer pessoa pode fazer. Um ateu pode fazer, um religioso pode fazer, mas você tem que plantar. Planta e você vai colher. Então, desta forma, para dar certo, só existe uma saída. Que saída é essa? Que é fazer certo. Para isso ocorrer, precisamos assumir responsabilidade, bons hábitos, aprendizagem e foco total naquilo que se visa obter. Assim, nem o impossível resistirá. A quem está munido destes fundamentos eficazes e resolutivos. Isso eu disse no livro, logo na apresentação do livro, né, que eu já apresentei para vocês, Hábito, Aprendizagem e Foco. Então, torno a perguntar a você, nós vamos falar sobre medo. O que é medo? De que você tem medo? Será que o medo existe? Será que o medo é bom? Será que o medo é ruim? No dicionário, se você for olhar o que é medo, ele vai dizer que ele é um substantivo masculino e é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Então, se você está em algum lugar e alguma coisa acontece, seu consciente está sentindo, está vendo aquilo que está acontecendo. E se você achar o que é um perigo, que você não sabe fazer, que você não consegue vencer, então vem o medo. Esse medo pode te ajudar ou pode te atrapalhar, depende do que é o que está acontecendo. Você pensa que é fácil estar aqui com vocês? Eu sei que tem muita gente, mas é responsabilidade grande. Eu já estive diante de muitas pessoas fazendo discursos, né, fazendo palestras, dando aula. Não é fácil, não. O mais difícil foi no início. Mas sabe como é que é feito às vezes? Tem gente que está com medo, está ali para entrar, né? Vai entrar, fulano de tal, ele está lá todo se tremendo, né? Se tremendo, então o que acontece? Simplesmente vem alguém e dá aquele empurrão, vai lá, vai, com medo ou sem medo, vai fazer teu trabalho. Então nós temos que fazer nosso trabalho, ou com medo ou sem medo, mas temos que fazer nosso trabalho. Então,
O medo, ele é um sentimento de ansiedade, sem razão fundamentada. A gente começa a formar na cabeça uma coisa que às vezes nem vai acontecer. Quantas pessoas já teve tanto medo que disseram, o mundo vai acabar tal dia. E aí, se acabar? Então você não vai viver mais até aquele dia que lhe marcaram, que aconteceu, não. Porque, meu Deus, é bom que você leia bastante, você ter conhecimentos. Porque o próprio Jesus Cristo diz que só Deus, só o Pai sabe qual será o último dia. Quando será o último dia? Então, por que agora ele vai estar com medo, né, de pessoas que andam anunciando coisas que às vezes não tem sentido? A televisão faz muito isso com a gente, Renan Lopes. Né? Complicar a vida da gente, querendo dizer coisas para dar medo na gente. Eu trabalhei eu sempre falo, né? Trabalhei na Coelce, Companhia de Eletricidade, e às vezes eu tinha que subir em postes, e lá tinha energia, lá, os fios de alumínio lá, descascadinho, se tocou o braço, tocou a cabeça, não, porque a gente usava sempre capacete, né? Mas, Renan Lopes, se a gente desse uma mancada, né? Desse uma mancada lá na hora, o que ia acontecer? A gente tomava um choque. Este choque poderia derrubar você lá de cima, você poderia ficar lá, agarrado lá, né, com os fios e morrer. E as pessoas me perguntavam, Zion, você não tem medo de subir aí? Olha, não vou dizer que não tenho medo. Agora eu tenho muito cuidado. Eu tenho que utilizar aqui o que eu aprendi quando eu fiz o curso para poder fazer esse tipo de trabalho. Eu tenho que utilizar os EPIs, né, que é os equipamentos de proteção individual, para que eu não venha sentir, né, nenhum choque, não venha tomar nenhum choque. Então eu tenho que estar preparado para isso. Então você tem que usar a ciência, usar, né, Deus, usar os amigos, usar os livros, né, a experiência de outras pessoas, para não se dar mal, para não se dar mal, ok? Então o medo, uma situação de ansiedade, vamos dizer assim, quantas pessoas não disseram já lá no passado, né? Dizem que eram os donos de fazendas, né? Que diziam para o coitado dos escravos, diziam assim, olha, se você comer manga e tomar leite, você vai morrer. Então, causava aquele medo, a pessoa não tinha certeza, porque o dono da fazenda lá queria que o cara não comesse o leite, ou já queria, a pessoa ia ter fome mesmo e poderia comer escondido o leite ou comer escondido a manga. Mas os dois ele não comeria. Então por isso que vem essa questão aí. O medo é uma grande inquietação em relação a alguma coisa desagradável. Por exemplo, a possibilidade de um insucesso. E esse sucesso é o quê? Você ter medo de perder o emprego. Antônio Célio, bacana, obrigado. Então tem gente que tem medo de perder um emprego. Medo. Ora, meu amigo, o problema agora tá porque tá todo mundo fechado, né? O comércio fechou, o governo acha que tem que fechar, a Organização Mundial de Saúde, a OMS também, e cada um vai aí, né, ter as suas consequências, porque se não estiver trabalhando, o que vai acontecer? Vai faltar dinheiro para comprar alguma coisa. Países por aí onde o governo tem um compromisso maior com o povo, eles estão pagando para as pessoas ficarem em casa. Enquanto está acontecendo tudo isso aí, na Argentina, até agora não chegou a 400 mortos. Enquanto aqui no nosso país nós já temos aí já mais de 1000, né, casos aí, né? Então, eu não acompanho muito essa questão, né, porque eu não quero ter medo da coisa, porque eu estou fazendo a minha parte, e a minha parte, o melhor remédio é ficar em casa, não é isso? Então fique em casa, lendo, ouvindo música, preparando material para vocês, para a gente estar aqui preparado nessa hora, que é exatamente o que a gente está falando de medo hoje, doutor Sérgio. Medo. Será que o medo é bom? Será que o medo é ruim? Você tem medo? Tem medo de quê? Porque tem gente que tem medo de coisas que a gente sabe que não era para ter. É engraçado que tem gente que morre de medo de um trovão. Quando o trovão... boto a mão no ouvido ali e fica tudo se tremendo. Meu amigo, dê graças a Deus quando você ouviu o trovão, porque o perigoso foi o que veio antes, que foi a luz, foi o raio. Esse raio caiu em algum lugar e aí tá tudo bem. Ali
o barulho é para você dar graças a Deus, ou graças a Deus que já passou, né? Já passou. Então, pode ser considerado o medo um comportamento repleto de covardia. Às vezes tem gente que é covarde. Ele é covarde. Mas essa covardia às vezes pode ser boa. De repente o cara puxa um revólver, você corre, não quer morrer. Corre, dá umas puladas para cá, ou agarra com o cara rapidinho para ver se consegue dominar a situação. Mas muitas vezes pode ser covardia. O medo de ser considerado covardia. Você pode fazer, você sabe fazer, mas você diz, não, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso, sendo que você consegue. Eu cheguei uma vez e levei um trabalho para uma pessoa fazer, ela, eu não sei, eu acho que não dá para me fazer e tal. Eu simplesmente olhei para a pessoa, falei, opa, desculpa, me perdoe, eu trouxe serviço para você porque eu pensei que você queria trabalhar, mas acho que você está com medo de trabalhar, né? Você está com medo de ganhar dinheiro, não é isso? Então, desculpa, eu vou procurar outro. Saí, fui lá e procurei outro, né? E deu certo o que eu queria fazer, né? Então, gente, na Bíblia, que eu gosto sempre de citar como fonte, né? Algo que tem fundamentação. Então, na Bíblia, 105 vezes é citada a palavra medo. 105 vezes essa palavra, desde o início de Gênesis até o Apocalipse, fala 105 vezes a palavra medo. Alguma delas, olha só, em Apocalipse, aliás, em Gênesis, logo no começo, no capítulo 3, diz assim: e ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Foi quando Adão e Eva resolveram comer a fruta, né, que não era permitida, e acabaram comendo. Aí saiu toda aquela inocência dele, né? Eles desobedeceram, e com a desobediência veio tudo sobre ele. Então o que acontece? Foram expulsos do paraíso, né? Tiveram que a mulher ter dor para nascer a criança, o homem teria que trabalhar bastante, que é o que a gente faz hoje, né? Então, olha só que logo no início, né? Tive medo, Adão e Eva disseram, né? Teve medo porque estavam nus. E até Deus perguntou, como é que você sabe que estava nu? Quem te disse isso? Aí ele foi contar a história da serpente, né? Você que é papai, você que é mamãe, você que ainda vai ser papai, vai ser mamãe, tem uma passagem em Eclesiástico 30, capítulo 30, versículo 9. Essa você não pode perder. Essa você tem que guardar na sua cachola. Diz o seguinte: adula o teu filho e ele te causará medo. Adula e ele te causará medo. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele, brinca, e ele te causará desgosto. É um aviso que você está tendo, né? De graça agora, só na graça de Deus, está tendo esse aviso. Não adule o seu filho. Não brinque com ele. Brincar no sentido de não levar as coisas a sério. Ele errou, tem que conversar com ele. Não é assim que se faz. Adular os filhos, tudo que quer você vai dando, e até os 3 anos, no máximo 5, você consegue dominar aquela criança. Se você souber, olha, eu já ouvi de um psiquiatra, um cara que ele é escritor, ele é psiquiatra, ele é médico, né? Todo psiquiatra tem que ser médico, né? Depois é que ele faz o curso para psiquiatra. Então ele disse que é muito mais fácil, olha, essa é demais, pelo amor de Deus, é muito mais fácil cuidar de 100 pessoas que têm problema mental do que educar uma criança. É mais fácil você cuidar de 100 pessoas com problemas psiquiátricos do que você educar uma criança. Então não é fácil, então você tem que aprender, você tem que buscar no YouTube, buscar nos livros, buscar na Bíblia, buscar no seu pastor, no seu padre, nas pessoas mais antigas, ver as famílias, Ismael Rocha, ver nas famílias quem é que pode te dar um conselho legal, rapaz, como foi que tu fizeste para que teus filhos sejam as pessoas que são. Adula o teu filho e ele te causará medo. Quantos pais, que a gente até conhece, quantos pais daria tudo que tem, todo o dinheiro que tem,
para que aquele filho que ele tem, que ele adulou lá no início, que ele brincou, que ele não mostrou, ele daria tudo para que tivesse um filho normal, um filho equilibrado. Então, sério, tem muita gente que por aí sofrendo, estão com medo, estão sofrendo porque não souberam educar os filhos. Aí complica. Mas vem aqui a resposta: aquele que teme o Senhor. Se o pai e a mãe não temem, por que o filho vai temer? A não ser que ele vá para uma escola que seja uma escola de religiosos. A não ser que ele consiga umas companhias, né, os vizinhos sejam religiosos. Religiosos quer dizer você ter uma ligação. Religião, religar, é uma ligação com Deus. Aquele que teme o Senhor não tremerá. Aquele que teme, aquele que vai nos caminhos do Senhor, não tremerá. Eu já tive situações já de estar diante do juiz para prestar o depoimento sobre alguma pessoa, para ser testemunha de alguém, ou Sabrina Farias Castro, obrigado. Então, ou ali, né, ali aquela pessoa diante do juiz, já tive diante do juiz, mas eu não tinha medo, não tremia nada, porque eu estava com o Senhor, estava com a verdade. Eu ia para lá para a gente conversar o que ele quisesse, o que ele me perguntasse, eu estava no ponto para dizer. Mas era por isso: aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Eclesiástico 34, 16. Eu gosto de fundamentar as nossas conversas exatamente como eu bato sempre nessa tecla, em livros, na Bíblia, em histórias reais. Nós já falamos no nosso bate-papo já. Você pode ir no YouTube, no meu canal Zion Linhares, se inscreva lá e olhe. Nós já falamos sobre touro. Você quer que seu filho seja touro? Nós já falamos como brilhar. Você gostaria que seus filhos brilhassem? Nós já falamos sobre a pessoa importante e sobre a pessoa famosa. Você quer que seu filho seja uma pessoa importante na vida ou que ela seja famosa? Carlos Eugênio de Oliveira, se eu não estou enganado, se for, está nos Estados Unidos, né? Um amigo nosso aqui da cidade do Graça, que é um vencedor. Acaba vencedor, um cara que botou na cabeça: olha, eu vou para os Estados Unidos, pensamento vira coisas. Eu sempre digo isso, Carlos Eugênio, que pensamentos viram coisas. E eu tenho muitas coisas na minha vida porque eu pensei. E pensei positivo, pensei em Deus e fui para cima, tive que suar. Às vezes passar a noite estudando, às vezes dias correndo para um lado para o outro, viagem. Mas hoje está light, está bem mais light hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, eu quero voltar mais a primeira parte. Adula. A Bíblia diz: adula teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Então seja sério, seja exemplo. Aquela história: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, faça o que eu mando e faça o que eu faço, que aí vai dar certo. Você vai ter filhos vitoriosos. Você vai ter filhos para quando você tiver sua empresa já com ali, sua empresa vai caminhando, quando eles estiverem já com seus 15, 16 anos, eles entram na empresa ajudando. Porque, como eu já disse para quem entrou agora, eu já tinha dito que quantos pais não daria tudo que tem para ter filhos equilibrados, filhos normais. Mas não, tem filhos que vivem direto na prostituição, nas drogas, nos jogos e outras coisas mais. Ok? Então não está fundamentada a coisa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu já disse a vocês que eu tive um professor, quando eu entrei na Coelso, um professor de eletrotécnica, que ele dizia: olha, a Bíblia pode ser qualquer livro que você possa imaginar. Pode ser, nem imagine ele como uma coisa de igreja, não. Mas se você lesse e praticasse o que tem escrito na Bíblia, você era outra pessoa, rapaz.
você era mais respeitado, você era mais feliz, você era mais sadio. Mesmo sendo um livro comum. Uma vez eu escrevi uma frase: o que está, Bruno, valeu, o que está na Constituição Federal e na Bíblia, se fosse colocado em prática, amigão, você teria uma vida diferente, uma vida bem melhor, né? Muito melhor. Mas tem gente que não quer, tem gente que não está nem aí. Gente, nós vamos continuar o nosso bate-papo falando sobre medo, né? Falando sobre medo. Hoje é sobre medo. 105 vezes foi citada essa palavra medo na Bíblia. Então, vamos conversar sobre medo. Ó, Deus fala. O que Deus fala sobre o medo? Presta atenção aqui. Vamos aqui falar sobre... Eu vi, Eugênia? O que Deus fala sobre o medo? Deus fala que não é bom ser dominado pelo medo. Você não pode se deixar dominar-se, né, pelo medo. Não. O medo é um sentimento. O medo é um sentimento natural. Todas as pessoas podem ter medo. Sentimento natural, mas não deixa ele lhe dominar. Porque se ele lhe dominar, uma das primeiras coisas que vai acontecer, vai dar uma diarreia desgraçada. Vai dar uma dor de cabeça que você nem imagina. Você talvez não vai nem conseguir sair do lugar, se tremendo todo, nem do lugar você vai conseguir sair. Se você deixar ser dominado pelo medo. O medo é um sentimento natural, mas pode nos paralisar e levar a decisões erradas. Por causa do medo, você pode tomar decisões erradas. Numa prova, num concurso, no vestibular, numa coisa, você tomar ali, porque está com medo de errar, está com medo de fazer, está com medo de dar aquele branco que você esquece tudo. Às vezes você está, puxa, quando termina, você diz, meu Deus do céu, eu estudei tanto, eu estava sabendo de tudo, mas o medo me matou. Por que você criar um monstro para ele acabar com você, rapaz? Pelo amor de Deus, peça a quem pode te ajudar. Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem pessoas, pedagogos, né? E tem Deus, oração. Para quem acredita em oração, vai orar, vai pedir a Deus para que te proteja. Senão você vai se ferrar, meu amigo, vai se ferrar. Quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro. Quem confia em Deus não deve ter medo do futuro. Até mesmo porque, será que o futuro existe? Eu não sei se daqui a pouco tudo se acaba. Não sei. O que Deus diz na Bíblia? Olha, se preocupa só com o dia de hoje. Basta o dia de hoje. Deixa o de amanhã, que amanhã é outra história. Eugênia, acontece o seguinte, já foi feita uma pesquisa que mais ou menos em torno, as pessoas vivem o presente em torno só 5%. 5% no presente. Mais ou menos uns 70% é lá no passado. Olha só o tempo que nós perdemos durante o dia. 70% pensando no passado, coisas que não vêm mais. Aí 25% nós estamos pensando no futuro. E se esse futuro não vier? Foi como a história da Bíblia. O caboclo pegou um monte de coisas que ele plantou, teve muita colheita, armou a rede e fez um outro celeiro e colocou tudo lá dentro e disse, ó, tô numa boa, porque eu tenho alimento para muitos anos. Aí Deus até disse, louco, hoje mesmo tu vai prestar conta da tua vida. No outro dia o cara não estava mais vivo. E aí? Por que pensar tanto no futuro? Ó, se você tiver um presente bem feito, então você vai ter um futuro melhor. No futuro, se o futuro existir, amanhã for ele aparecer, tudo bem. Então, gente, eu estava falando para vocês, nós já falamos já no nossos bate-papos sobre felicidade. Falamos também sobre o que é vida. Hoje nós estamos falando sobre o que é medo. Medo. Francisca Ximenes, obrigado pela sua presença também. Nós estamos falando hoje sobre medo. Que o medo pode nos ajudar, viu, gente? Pode nos atrapalhar muito. Você tem que saber utilizar essa arma. Saiba utilizar essa arma do medo que só você vai ganhar com isso. Se você souber utilizar o medo. Também não faça botar medo nas crianças. Por que as crianças, por que os adolescentes, porque as pessoas estão tão doentes? Porque talvez colocaram muito medo quando ele era criança.
Começaram a criar negócio de bicho-papão, lá vem o bêbado, lá vem o sapo, lá vem a não sei o que, a bruxa, lá vem não sei quem, mas não sei quem. Não bote medo nas pessoas, não bote medo nos seus filhos. Bote fé, né? Bote palavras positivas. Então, o que Deus fala sobre o medo? E o que é medo? Medo, olha só, da Francisquinha. Medo é antecipar uma coisa ruim. Você antecipa uma coisa ruim. Ai, vai chover tanto, eu tenho tanto medo de chuva, trovão, não sei o quê. Aí de repente a chuva passa, o vento leva para um lado, para o outro e não vem. E você sofreu naquele momento o medo que nem aconteceu, né? Então, o medo é você antecipar. Uma pessoa pode ter medo de quê? De o que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. Coitado dos pais, né? As mães, quantas orações faz todo dia porque está com medo dos filhos, Kelton Oliveira. Bacana, cara. Fica comigo aí, vai lá, vamos nós. Falando sobre medo hoje, certo? Quantos pais, né? Kelton Oliveira que tem 2 filhos, cara. Eu quero voltar para o Kelton Oliveira. Kelton Oliveira, Deus pede, não adula o teu filho, porque ela vai te causar medo lá no futuro. Não brinca com ele. Que você seja sério, né? Dentro da ciência humana, da ciência espiritual, religiosa. Que você seja uma pessoa que mostre realmente exemplo para seus filhos. Então, gente, o medo pode ser útil. Quando é que o medo pode ser útil? O medo pode ser útil, pode ser bom? Pode. Ah, mas agora essa foi boa. Como é que o Zion falou de medo aí, isso aqui lá? Maria Uberlândia, minha prima, obrigado, Deus abençoe. Levi Ribeiro, meu sobrinho, muito obrigado. Doutor Levi Ribeiro. Então, olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, que medo pode ser útil e pode ser bom. Agora, quando é que o medo é bom e é útil? Quando? O medo serve de aviso. O medo serve de aviso. Quando é que o medo serve de aviso? O medo instintivo nos protege de situações perigosas. Às vezes tem gente que começa a ter medo de alguma coisa, instintivamente, aí ele diz assim, olha, maldita a hora de uma coisa que eu penso, né? Ah, não, eu vou evitar isso aqui. O medo nos avisando do perigo e levando à ação. Quem tem medo de uma faca vindo na direção da cara, vai se desviar do caminho. Então o medo é bom quando ele serve de aviso. Serve de aviso. Você vai no seu carro dirigindo, começa a chover, você diz, olha, mas eu vou diminuir a velocidade, porque eu posso deslizar nessa estrada e morrer. Você está com medo, mas está servindo de aviso. A chuva já veio lhe mostrar este aviso. Você vai na estrada e vê que ela começa a estar esburacada, você começa a dar um tempo para não acontecer coisas piores. Vamos lá, o medo ajuda a evitar o mal. Quando é que o medo ajuda a evitar o mal? O medo das consequências negativas pode nos proteger de fazer muitas coisas erradas. Isso é um provérbio, provérbio 8, versículo 13. O medo das consequências negativas. Você pensa assim, se eu fizer isso, será que vai dar certo? Será que isso vai ser legal? Será que não vão falar mal de mim, não? Será que não vão dizer que eu estou doido, não? Será que não vão falar que eu sou um demente? Ah, vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Quem não tem medo da prisão, nem do castigo de Deus, não tem problema em matar outra pessoa. Se a pessoa não tem medo de prisão, nem tem medo de Deus, por isso está essa desgraça que está acontecendo no mundo afora, no Brasil afora. As pessoas, besteira, cadeia é restaurante, policial é garçom. Porque nas cadeias não recupera ninguém, ao contrário, é uma faculdade que forma mais e mais ainda. O cara entra lá, um bandidinho velho, meio tigela, sai um PhD. Sai aí na coisa com pouco tempo que passa lá. E um dos pecados maiores que eu acho que existe no mundo, a Bíblia fala sobre isso. E você, papai e mamãe, preste atenção. Preste atenção.
A Bíblia diz que quem não trabalha não deve comer. Então, quem não trabalha não deve comer. Então, a pessoa que estuda muito, ela está trabalhando. A pessoa que está organizando a casa está trabalhando. A pessoa que não desorganiza a casa está trabalhando. Então, é por isso que as cadeias estão cheias de gente sem trabalhar e estão comendo. E tem gente que está até recebendo dinheiro, não é isso, Levi? É a lei dá direito, né? Às vezes tem lei que dá direito a certos presos receber dinheiro. E recebe visita íntimas, né? Aí recebe armas lá dentro, recebe as drogas. Agora, porra, cara, como é que ele vai ficar? Então, quem não tem medo de prisão e nem de Deus, dos castigos de Deus, por isso que está essa desgraça, a gente tem medo. Hoje quem vive preso é o cidadão, cheio de grade, cheio de alarme, cheio de câmeras, cheio de cerca elétrica, cachorro. E temos que ter alguma coisa, né, que tomara que quem tenha seja documentado, seja oficializado, né, para não vir ter um problema no futuro. E também que um desgraçado, um ladrão chegue e entre e pregue a sua própria arma e com a própria arma sua ele faz uma desgraça com você, com a sua família, né? Então, medo leva a Deus. Será? Então o medo pode levar a gente a Deus? Às vezes, quando o medo é muito e a situação está fora de nosso controle, confiamos mais em Deus. O medo nos ajuda a lembrar que sem Deus estamos perdidos. Salmo 56, no versículo 3 ao versículo 4. Maria Lima, obrigado. Então, o que diz no versículo, no Salmo 56, versículo 3 e 4? Que Deus, né, às vezes, quando a gente está com medo, às vezes o medo foi bom. Rapaz, eu passei um medo tão grande acolá. Tão grande que eu pensei que eu ia morrer. Mas eu me lembrei de Deus. Olha, não estava lembrando de Deus, não sabia nem se existia. Não sabia nem se Deus era capaz de fazer aquilo. Mas o medo às vezes vem até para isso. Para nos ajudar a acreditar em Deus. Aí a pessoa diz, agora eu acredito em Deus. Eu vi pessoas aí, nessa questão que a gente está vivendo agora, nesse momento que nós estamos vivendo, eu vi pessoas chorando, gritando, parou o carro no meio da rua, o trânsito parou, o cara ficou em cima aqui, escorado na porta e começou a discursar para o povo, gritando para o povo. Olha, ontem eu enterrei o meu irmão, muito novo. Tive que enterrar meu irmão. Alô, Adário, Dani. Tive que enterrar meu irmão, porque eu não acreditava nisso aí que estavam falando. Eu era um que era contra de estar acontecendo, das pessoas estar paradas. E as pessoas começaram a gritar, Adário. Viu, Daline? Começaram a gritar, sai daí, cara, tu tá atrapalhando. Eu achei bonito que Deus inspirou ele naquele momento. Eu estou atrapalhando, mas estou atrapalhando de morrer sua mãe, de morrer seu pai, de morrer seus filhos, de morrer seus amigos, de morrer seus irmãos, de você morrer. É isso que eu estou atrapalhando. Então, muitas vezes na vida, a gente atrapalha, mas as pessoas não sabem que esse atrapalhado é para o bem. Como foi dito lá no início. Se você adular o seu filho, der tudo que ele quer, você vai ter medo dele. Você vai ficar com medo em casa, porque ele não vai ter hora para chegar. Ninguém sabe como é que ele vai chegar. Ninguém sabe se vai alguém telefonar que ele está na cadeia, ou alguém telefonar que ele está num hospital inconsciente. Adula. Adula não é só teu filho, não. Adula tua mulher, adula o teu funcionário, adula o teu amigo. Nós não nascemos para adular ninguém, não. De jeito nenhum, ninguém nasceu para adular. Nós nascemos para respeitar as pessoas e também receber respeito das pessoas. Foi por isso que a gente nasceu. Então, o medo é ruim. Quando é que o medo é ruim? Né? Porque a gente viu aqui já mais ou menos quando o medo é bom. E principalmente esse medo, que quando a gente tá no perigo louco, que a gente diz, oh meu Deus, me ajuda, que a gente sente a presença de Deus, a gente sente que foi ajudado. E depois a gente diz, meu Deus, eu não confiava, eu não acreditava que Deus era capaz de fazer isso e fez. Mas Deus faz, amigo. Tanto faz você ser uma pessoa muito religiosa como não. Se você ler na Bíblia, Deus curou, Jesus curou centenas de pessoas que não eram da igreja, não acompanhava ele. Ao contrário, perseguia ele.
mas mandava o recado que tinha um filho doente, que tinha um funcionário doente, e ele curava do mesmo jeito, como curava também o que era dele. O medo é ruim. Quando que o medo é ruim? Quando ele nos paralisa. Quando o medo nos paralisa, deixa a gente parado, sem ação. A vida não pode parar por causa do medo, né? Principalmente por causa do medo do futuro. Quantas pessoas já tiraram a vida porque estão com medo do futuro, ficaram com medo do futuro, ficaram sem emprego, ou ficaram sem mulher, ou aí deu aquela depressão, e aquele movimento começou a pensar lá para frente. Aí não, vou tirar a vida que acaba com isso. Augusto Cury diz que quando a pessoa tira a vida, ela não queria tirar a vida, ela queria tirar o problema que ela tinha, o medo que ela tinha, a doença que ela tinha. Na nossa cidade teve uma pessoa, segundo a gente sabe, que ficou muito preocupado com o que estão conversando, o que estão dizendo, e coitado, perdeu, né, as esperanças, veio o medo negativo e acabou, né, infelizmente, se forcando, né? Infelizmente. Então o medo é ruim quando paralisa. A vida não pode parar. Não sabemos o que vai acontecer e não adianta ficar preocupado com todas as coisas ruins que poderão acontecer. O que adianta se preocupar com todas as coisas ruins que vão acontecer? De uma coisa eu tenho certeza, que no futuro tem muitas coisas ruins por aí. Eu tenho certeza disso. Mas também tenho uma certeza que vai depender de mim se eu vou passar por essas coisas ruins ou não. Vai depender de mim. Dona Heleninha, obrigado. Francisco também está com a gente de São Paulo, com a família, com o Pedro, né? E a esposa. Então, o medo, ele paralisa algumas pessoas. Quando as pessoas já dizem que vai fazer prova, alguma coisa, aí vem o medo. Medo de quê? Você não estudou, rapaz? Você não discutiu com os colegas, né, o assunto, o conteúdo? Você não fez, rabiscou, e de repente você não sabe responder uma questão. Nada. Dê logo aquela diarreia, aquela dor de cabeça, a vista, né, ficando turva. O medo é ruim quando leva a más decisões. O medo pode distorcer a realidade. Quem tem medo pode tomar a decisão errada porque só está pensando no medo que sente, não em o que é melhor. O medo é ruim quando causa desespero. Quando esquecemos de Deus, o medo destrói a esperança. O medo, Eliane Batista, o medo nos escraviza. Sua mãe, Francisco Montes, está com a gente também, viu? Boa noite, já dei um abraço para ela, um abraço para você. Então, Tiesco, o medo nos escraviza, nós ficamos escravos do medo. E por que medo? Por falta de fé. Vocês lembram daquela passagem, quem conhece a Bíblia, era muito conhecida, a passagem dos talentos, onde Jesus conta uma história que um homem ia viajar, chamou alguns dos seus funcionários e falou: está aqui, 5 talentos para você ficar com ele, quando eu voltar de viagem a gente presta conta. Ora, meu amigo, Francisco, já pensou o cara chegar na tua mão aí, 200 pau aqui na tua mão, Francisco? Quando eu voltar a gente presta conta. Você compra aí uma lanchonete, uma padaria, um bar. Ih, já pensou? Aí quando o cara chegar, claro que vai ter mais de 200 mil, que você aplicou e tá lá, vai ter mais de 200 mil reais, com certeza. Então, o cara recebeu 5 talentos. Raimundo Samuel Lima Neri recebeu 5. Outro ele chamou e deu 2. E outro ele chamou e deu 1 talento. Quando voltou, chamou os caras: vamos prestar conta? Bora! O cara chegou: você recebeu 5 talentos. E aí, o que você fez? Patrão, trabalhei com dinheiro. Não tive medo não. E apliquei ele, trabalhei pra cá, pra lá, daqui. Juntei mais 5, tô com 10. Ele, eita, acaba bom. Sabe o que Deus disse pra essa pessoa? Ele diz: muito bem,
Olha só o que na parábola o Senhor disse para a pessoa: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Vem, vem, regozija-te com o teu Senhor. Olha só a alegria que ficou o patrão e o sujeito que ficou com 5 talentos. Meu compadre Carlos Nascimento trabalha até agora. A FaceNet é diferente por isso, porque enquanto não tiver tudo nos parafusos e no lugar, o nossos técnicos não deixam a coisa em paz, né? Vão lá e consegue fazer com chuva, com sol e vento, graças a Deus. Então, o que aconteceu? Que recebeu 5, entregou 10 talentos. Eliane Batista, depois veio Expedito Elcio, manda abraço aos familiares. Ô, Eliane, obrigado, abraço também para os seus filhos, tá? Elcio, cara bom, pessoa boa, tio da minha esposa, né? E tá aposentado agora, a mulher ainda tá trabalhando, vem sempre visitar a gente aqui. Mora lá na Bahia, não é isso? Então, o que acontece? Aquele que recebeu 2 talentos, Eliane, voltou e veio prestar conta. E aí, como é que você fez aí? Eu falei, olha, o senhor me deu 2, está aqui, 4. 4? Quer dizer, de 2 você fez 4, foi? Ele disse a mesma coisa, ô servo bom e fiel. Se tu foi fiel no pouco, tu será fiel no muito também. Se você não está legal no seu trabalho, se você não está legal na sua escola, se você não está legal na família, é porque você não está sendo fiel no pouco. Seja fiel no pouco, que Deus vai te confiar mais. Tem até uma música, né? Seja fiel no pouco. É assim. E Ele vai te dar mais. Com certeza não vai faltar. Certo? Então, aí o que recebeu 1 talento, o que recebeu 2, trouxe mais 2, 4. O que recebeu 1, chegou lá. E aí, presta conta, o que é que você fez com o talento que eu lhe deixei? Ah, Senhor, eu o quê? Eu enterrei o dinheiro no chão, o talento no chão, enterrei. Não disse a ninguém que tinha aquele talento, eu não procurei fazer negócio nenhum, porque eu fiquei com medo, Senhor. Fiquei com medo porque você colhe aonde não plantou. Imagine onde plantou. Ele ficou chateado, né? Jesus conta na parábola que ele ficou muito chateado com esse cara. E disse que já que ele não foi fiel no pouco, ele ia até tirar até o que ele tinha. Além de Everardo Oliveira, além de tirar o talento que ele levou, ele ia tirar mais ainda dele. E condenou ele. Condenou, tu tá um condenado, tu não serve para nada. Já pensou as pessoas saberem que esses 3 sujeitos, 1 produziu 5, produziu mais 5, outro 2 produziu mais 2, e esse de 1 não produziu nada. O senhor dele disse assim, por que pelo menos tu não colocaste no banco? Pelo menos não tinha ficado zerado. Pelo menos tinha aumentado uma coisinha. Ele não gostou, ficou muito chateado. Muito chateado. Muito chateado mesmo. Então seja fiel no pouco e Deus vai te confiar muito mais. Não tenha medo. O segredo estar na fé. Olha, nós vamos falar um pouco sobre anjo. Na Bíblia nós temos 219 citações que falam em anjo. E engraçado que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê muitas passagens do anjo quando aparece, a primeira coisa que o anjo diz, eu não sei se esse anjo é feito desse jeito, eu não sei como é esse anjo, porque a primeira coisa que ele diz, não tenhas medo, não tenha medo. Eu vim da parte do Senhor. Aí avisa o que acontece, né, o que ele quer, né? E aí as pessoas ficam a partir dali mais tranquila, quando sabe que aquele anjo, né, veio da parte do Senhor. Então ele fica mais tranquilo. Mas são 219 vezes que o anjo aparece e diz, não tenhas medo. Tem gente que tem medo até né? Tem medo realmente de tudo, até dos anjos de Deus. Uma certa vez Jesus estava numa multidão, Raimundinha Damasceno. Deus estava numa multidão de gente, curando todo mundo, era cego, aleijado, era esse cara que estava com espírito mau, tudo, curando. Curou um monte de gente. E aí ele sabia que do outro lado do lago, ele sentia que tinha alguém precisando muito dele lá.
uma população precisando dele, uma pessoa precisando muito dele. E ele falou com os seus discípulos. Ele ordenou aos seus discípulos: me levem para o outro lado do lago, para o outro lado do lago. É Mateus 8 que conta essa história, Mateus 8, versículo 18. Olha, me leve para o outro lado, que era gente demais. Então Jesus ficou pensando assim: esse povo já querem me endeusar agora, já querem me colocar uma coroa de rei agora. Não, eu só vim evangelizar, só vim pregar a boa nova. E para isso ele curava cegos, aleijados, ele aumentava, multiplicava os pães. E nessa passagem de Mateus, antes ele tinha multiplicado o pão, tinha curado um monte de gente. E ele foi para o outro lado do lago. Só que quando ele foi para o outro lado do lago, ele estava cansado, né? Deitou no barco e dormiu. Quando ele dormiu, no meio da viagem, ventania balançava esse barco para tudo quanto era lado. E Jesus dormindo. Mas nenhum, Dina Lima, nenhum lembrou do que Jesus tinha dito: me levem, eu quero ir para o outro lado do lago. Então, se Jesus disse isso, qualquer coisa que pudesse acontecer na viagem era nada, era titiquinha de nada. Porque ele disse: me levem, eu quero ir para o outro lado do lago. Mas os discípulos não acreditaram, ficaram preocupados com aquela tempestade, aquela coisa louca. Aí foram acordar Jesus. Quando Jesus acordou, não gostou não, ficou meio chateado. E ele acordou, calmou, né? Levantou a mão, fez oração, falou com o Pai, calmou tudo. Calmou tudo, e aí ele perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos. Mateus 8, 24 e 26. Olha, Jesus cobrou dos seus apóstolos gente de pouca fé. Então, o medo é falta de fé. Eu tenho medo de alma, tem medo da alma da mãe. A mãe morreu, Deus defenda a minha mãe aparecer. Ela não vai aparecer não, não vai não. Isso é coisa de aparecer, alma. O que nós temos é o seguinte, gente. Acho que vocês, é para ter lido a Bíblia e entender esse negócio. Lá no céu, nós tínhamos os anjos celestiais lá. Lucifer era o anjo de luz, o anjo de confiança de Deus. E ele rebelou-se. Ele queria mandar como Deus mandava. E aí, o que acontece? Deus, não, assim não dá. Pai. Tu tá aqui só infernizando aqui, né? Colocando o meu povo contra mim e eu contra o meu povo, porque ele Lucifer, queria que Deus, né, desse castigo nas pessoas que estavam pecando. E Deus não tem nada contra o pecador, ele tem contra o pecado, mas ele não vai fazer mal ao pecador, ele quer que o pecador se arrependa, que ele conheça a verdade, para a verdade libertar ele, é só isso. Então Jesus passou para o outro lado, brigou com os cabras, porque os cabras estavam sem fé, e quando ele chegou lá, exatamente o que ele estava querendo fazer. Apareceu um homem, gente, que todo mundo tinha medo dele. Já tinham prendido ele, já tinham amarrado com corda, já tinham amarrado com corrente, com tudo que fizeram, esse homem conseguia sair. Esse homem conseguia quebrar tudo, porque ele estava endemoniado. Quando ele viu Jesus naquele local, era na cidade dos Gadarenos chamado. Quando ele viu Jesus, ele disse: o que tu quer fazer? O que tu quer comigo? Não chegou ainda a tua hora não, de fazer nada aqui não. E Jesus disse para ele, né? Ele estava saindo dentro do cemitério, morava mais dentro do cemitério, porque era endiabrado. E Jesus perguntou: quem é você? Eu não sabia, mas Jesus queria que ele mesmo dissesse: quem é você? Aí ele disse que era uma legião. Uma legião, quer dizer, eram muitos espíritos maus em cima daquele homem, um ser humano. Então, quantos maus espíritos estão sobre algumas pessoas e a pessoa não sabe, vive tendo dor de cabeça, dando dor de cabeça à família, no uso de droga, no uso de bebidas, no uso da violência, e nem sabe que aquilo é espiritual. Gente, eu confesso a vocês, eu tinha, essa pessoa já morreu, da minha família. Ela
tinha esse negócio, o pessoal chama de macumbeiro, né? Macumbeiro. Fazia aqueles trabalhos de terreiro. Né? Era da minha família essa pessoa. E aí, como eu conheço Deus hoje bem melhor do que eu conhecia antes, mas aí eu comecei a rebater essa questão das pessoas ir para o espiritismo e querer saber lá do macumbeiro, se o fulano está bem, se está mal, e o que ele quer que seja feito aqui, o que seja feito com os terrenos que ele deixou, com não sei o que das quantas. Quer saber quem foi que matou ele mesmo, porque às vezes a pessoa morre, né? Um crime, é assassinado, não sabe como foi. Então tem gente que procura essas coisas. Eu comecei a rebater isso. Gente, sabe o que aconteceu? Essa pessoa da minha família chegou em outra pessoa da minha família, em outra pessoa, e disse, olha, no dia que ela lá, né, quando ela estava viva, ela deve estar vagando aí como espírito, depende de Deus, né? Mas os espíritos mal que estavam com ela, disse que no dia que me pegasse, de jeito, ia acabar comigo. Eu falei, se eu já rezava muito, se eu já tinha fé em Deus, agora que vai aumentar mesmo. Porque a Bíblia diz que as portas do céu, ninguém vai conseguir prevalecer contra ela. A porta do céu sempre vai existir. Aí o que eu fiz? Oração. E coincidiu um dia, dessa pessoa não morava na minha cidade, ela estava em outra cidade e veio para a minha cidade. Antônia Souza, boa noite. Então ela veio para a minha cidade. E ela pegou uma pessoa da família e saiu nas casas dos familiares. De um por um, passeando, né? Quando chegou na minha casa, gente, eu estava sentado na sala, na mesa da sala, quando de repente eu percebi que entrou uma pessoa da minha família que mora na minha cidade, entrou, e quando a outra que vinha atrás botou o pé no batente da porta, ela disse, olha, eu vou passar direto, depois a gente se encontra. Ela não entrou. Essa pessoa não entrou por quê? Porque na minha casa eu já entreguei ao Senhor, já entreguei a Deus. O diabo não fica onde está a luz. Patrícia Ponceno, não fica. Então, foi como esse homem que estava, quando Jesus perguntou quem era ele falou que era uma legião. Quando Jesus expulsou os demônios que estavam nele, eram muito mais de 2.000 demônios. Então a gente tem que rezar bastante, colocar o joelho no chão, pedir a Deus que retire todo o mal que possa existir. Vocês já viram? Aí, ó, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Dos nossos inimigos. E quem é que não tem inimigo, né? Se você é uma pessoa de sucesso, se você é uma pessoa bonita, tem um cabelo bonito, sei lá, se você tem uma casa bonita, sempre tem alguém que vira inimigo seu sem você querer, sem você saber. E aí, Marquinhos? Obrigado aí, meu filho. Deus abençoe. Então, como vencer o medo? Agora nós estamos falando sobre medo, Marquinhos. Nós vamos agora falar, depois você escuta, né, o início, né, no Facebook ou então no canal Zion Linhares. Se inscreva no canal Zion Linhares lá no YouTube, que qualquer hora eu vou sair do Facebook, vou ficar só no YouTube. Se você tiver inscrito lá, vai poder também participar sempre, começando às 7 da noite, de segunda até sexta-feira eu faço essas lives sobre algum tema, né? Que a gente já citou aqui vários temas que a gente fez. Então, como vencer o medo? Agora eu vou prestar bem atenção como é que eu faço para vencer o medo. Podemos vencer o medo confiando em Deus. É normal ter medo, é normal, mas precisamos decidir não deixar estragar nossas vidas. O medo existe e é normal, mas não pode deixar estragar nossas vidas. Deus promete, olha só, Marquinhos, Deus promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle. Em Jesus temos esperança até nos momentos mais difíceis e assustadores. Dê seus problemas a Deus e rejeite o medo. Está com medo? Senhor, toma conta disso aí. Aumenta a minha fé. Como Pedro disse, Pedro andava com Deus e disse o quê? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé.
Você vê o medo que eles ficaram quando houve a tempestade? Deus diz, os homens de pouca fé, até quando? Até quando vocês vão ter esse medo? Aí depois que Jesus ressuscitou, né, houve o Pentecostes, Socorro Menezes, teve o Pentecostes, aí ótimo, eles receberam o Espírito Santo e detonaram mesmo. Correram para cima, Maria Guilherme. Foram evangelizar. Antônio Silva Ferreira, obrigado. Foram evangelizar. Com o Espírito Santo, a gente é bem mais forte. Então chamemos, vinde Espírito Santo, acendei em nós, né? A chama, uma chama que nem o inimigo vem chegar perto da gente. Como vencer o medo? Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está escrito, Samuel Aguiar, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 ao versículo 7. Então nós estamos encerrando. Vamos encerrar. Nosso assunto é sobre medo. Dê uma olhada no vídeo todo, depois eu vou também colocar ele no YouTube. Se inscreva no canal Zion Linhares. Eu estou agradecendo a vocês, estou vendo que tem muita gente se inscrevendo. Se inscreva, deixa lá seus comentários, faça lá o seu pedido de qual assunto você gostaria de ouvir, de qual assunto você gostaria que a gente debatesse com você. Eu só sou um explicador, gente. Tem gente, o Zion é isso. Não, você é melhor do que eu. Deixa Deus agir, que a palavra de Deus diz, olha, no dia que você for para o tribunal, entrega no tribunal, não temas, não temas. Samuel Aguiar diz assim, não temas, porque o Espírito Santo virá sobre você e falará por você. Aconteceu um caso uma vez, bacana comigo, que eu fiquei boca aberto. Fui no local chamado Polícia Federal, imagina, Polícia Federal. Porque nós temos a Rádio Bom Pastor, e a gente colocou e se avexou, né, como diz o cearense, se avexou, a gente ficou e botando para funcionar. Aí naquele tempo a Polícia Federal pegou, notificou, mandaram chamar, eu fui. Cheguei lá, você é responsável por essa rádio? Sou eu. E não era eu o responsável, no documento não era eu, mas eu disse, sou eu o responsável, porque a culpa era minha, de eu ter colocado para funcionar, porque era aquele entusiasmo todo, a gente achando que era só uma rádiozinha local, não ia acontecer nada, mas alguém denunciou. E eu fui, Polícia Federal, fui convocado. No dia que eu fui convocado, sabe o que aconteceu? Um amigo meu, que Deus já o levou, morreu novo, ele promotor. E ele soube que eu ia para esse local, Polícia Federal. E ele foi comigo, como promotor. E lá eu quase não disse nada, falei quase nada. Porque o próprio promotor falava por mim, ele me conhecia. Ele sabia da lei, estava ali como um amigo, não era como promotor, mas conhecia a lei e deu tudo certo, bacana. Então não temas, que o Espírito Santo vem. Mas acredite, tenha fé, aumente a sua fé. E eu quero finalizar, que um dos medos maiores que o ser humano tem, uma deles é de ficar doente. É porque a gente pensa muito na coisa terrena, que o maior medo que a gente tem é de perder a salvação. Que era pra gente ter, o maior medo era desagradar a Deus. O maior medo que a gente devia ter. Mas tem gente que o maior medo que tem é adoecer, não ter emprego, porque não tendo emprego não vai ter alimentos, não vai ter objetos para botar dentro de casa. Então o medo todo é esse. Então eu quero terminar com uma frase de Bill Gates. Bill Gates diz o seguinte, gente. Eu sei que quase todos os homens têm medo, né, da pobreza. Mas o que o Bill Gates diz sobre isso? Olha só, escuta, escreve, fala com teus filhos, com teu esposo, teu irmão que está aí desempregado, está aí achando que nada vai dar certo. Ele diz, se você nasceu pobre, não é
erro seu, não é culpa sua. A gente nasceu pobre. Seus pais eram pobres. A gente nasceu pobre. Mas não é culpa nossa de nascer pobre. Mas se você morrer pobre, a culpa é sua. A culpa é sua. Se você morrer pobre, a culpa é sua. Então fica aí o último recado. O último recado que eu lhe dou sobre o tema de hoje: medo. Se você tem medo e nasceu numa família... Eu nasci numa família muito pobre. Posso dizer hoje que sou milionário na graça de Deus, para começar. Milionário, porque quem tem a família que eu tenho, a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, é de causar, né, para muitas pessoas, aplausos. Muitas pessoas me aplaudem, muitas pessoas falam bem, diz que meus filhos são educados, são pessoas amigas, são pessoas sinceras. Graças a Deus, que Deus me deu sabedoria, porque Deus disse que quando duas pessoas se unirem sobre a terra, não vai faltar nada. Por isso, muitas vezes, quando o cabo é solteiro, todo o dinheiro que ele ganha é pouco. Todo o dinheiro que ganha é pouco, porque não faz nada. Mas no momento que ele casa, aí a promessa que Deus fez, ele vai cumprir. Ele diz que não vai faltar nada. E esse nada, ele vai dar conforme a nossa necessidade. Pode a gente querer mais do que tem, mas ele, não, tu não está precisando disso aí. Na hora que precisar, eu te dou. Então, Veronilson Castro Lima, então você escuta uma música. Para terminar, eu queria que vocês escutassem uma música. Fosse do YouTube e pedisse uma música que chama Nada é Impossível para Ti. A música começa assim: porque eu tenho medo se nada é impossível para ti. Porque eu tenho medo, se nada vai ser impossível para Deus. Eu vi uma história muito bacana, verídica, de uma pessoa que o esposo tinha arrumado um emprego. Estava empregado na cidade dela, mas teve que ser mandado para uma cidade muito longe. E ela foi conversar com um amigo e disse: olha, o que eu posso fazer, meu Deus? Me ajude. E a pessoa perguntou: ajudar em quê? O meu esposo, trabalhando aqui, pertinho a gente, tão bom, todo dia a gente juntos, ele foi transferido. Ele está sendo transferido para um lugar muito longe e vai ficar mais complicado para a gente, para os nossos filhos. E a pessoa tem fé, tem a fé que ele vai ficar. Ela, não, ele só fica aqui se alguém for demitido, se for demitido alguém da empresa. Ô tia, 7 horas tia, você está atrasado, viu? Mas eu vou lhe dar presença. 7 horas nós estamos de segunda até sexta-feira, de segunda a sexta, às 7 horas. Ó. Vou lhe dar presença porque você é bacana, eu sei que você reza muito por mim também, eu também rezo por você. Família, manda um abraço, família Ribeiro Linhares tá feliz da vida. Então o que acontece? A mulher ficou preocupada porque disse para a amiga que era muito religiosa, tinha muita fé, ela disse: olha, eu estou triste porque meu marido está longe e para ele não ir, precisa alguém da empresa ser demitido da empresa para que ele fique. Aí a pessoa falou assim: tem fé em Deus, fulana, mas como que eu vou ficar feliz? Alguém vai perder o emprego para que meu marido volte? Eu também não vou me sentir bem. Ela: não se preocupe, só reze, só faça suas orações e entregue a Deus que Deus não vai deixar seu marido ir. Aí você não está entendendo, para ele ficar vai ter que demitir alguém. Não vai ser demitido ninguém e seu marido vai ficar, se você acreditar. Você acredita? Acredito. Foi para casa. Poucos dias voltou: colega, eu nem te conto. O que foi, né? Eu nem te conto. O que foi que houve? Meu marido não vai mais viajar. E por que essa sua alegria? Você disse que para ele ficar teria que demitir alguém? E você está feliz porque demitiram alguém? Não demitiram ninguém, não. E como foi que ele ficou? Não demitiram ninguém. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa da empresa conseguiu um emprego muito melhor, para ganhar muito mais em outra empresa, e saiu. E por ele sair,
meu marido ficou. Olha só, gente, o que Deus apronta com a gente. Deus apronta coisas maravilhosas. Então tenha fé. Como essa mulher teve, foi preciso um cutucão, né? Para que ela chegasse lá. Então, mais uma vez, a gente pede que você se inscreva no canal do YouTube. Lá no canal do YouTube não custa nada não. Você bota lá, Zion Linhares. Aí tem lá, inscrever-se, uma frasezinha em vermelho. Você se inscreve. Aí tem um sininho lá, você aperta o sininho 2 vezes até o sininho ficar com um símbolozinho ao redor. Que aí todas as vezes que eu fizer um vídeo, o YouTube lhe avisa ou pelo e-mail, ou quando você abrir o seu celular, você vai ver lá que tem mensagem que é de vídeo. Keline Costa, acabamos, Keline, ó. Mas amanhã 7 horas da noite eu tô aqui com vocês. O tema eu não sei ainda, gente, eu não sei. Porque é aquilo que eu disse a vocês. Olha, quando você estiver perante o tribunal, se você não souber dizer nada, não tem problema, porque Deus vem, manda o Espírito Santo dizer. Por isso que eu nem digo qual é o tema de amanhã, porque eu nem sei ainda. Eu não sei com quem Deus quer que eu fale amanhã, porque todo dia tem pessoas diferentes. Talvez hoje, a gente falando de medo, ajudou você. Pelo menos uma frase, uma coisa, Gracinha, minha cunhada, né? Uma coisa eu percebi o seguinte, que de todo esse trabalho que a gente fez, o que mais me tocou, para mim, me tocou demais, foi logo o que a gente disse no início, quanto à questão da criação dos filhos, que é Eclesiástico 30, versículo 9, e eu vou repetir para a gente encerrar. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Maria Rita Linhares, os parentes. Daqui a pouco eu vou na live só de parente, né? Só de amigos, né? Amigos e familiares, né? Que nós chamamos os galinha d'água. Eu tenho orgulho de ser galinha d'água, né? Tenho orgulho. Né? Orgulho em Deus. Quer dizer, eu tenho alegria, tenho felicidade. Gente, então, um abraço para todos vocês, tá? Eu peço as orações de vocês. Agora mesmo, nesse momento, eu peço a bênção de vocês, a bênção. E eu quero abençoar vocês em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fique com Deus.